irmãos, você que acompanha os nossos encontros de reflexão bíblica pelas redes sociais, bem-vindo, bem-vinda. O evangelho de hoje, Mateus 28, de 8 a 15, é a segunda parte do evangelho que vai do primeiro versículo 1 ao 15. Vamos nos concentrar na segunda parte, mas é importante que a gente leia tudo, porque afinal a liturgia de hoje, tomando somente o segundo momento, pode nos deixar sem compreender aquilo que antecedeu a passagem que a gente vai refletir juntos. Portanto, a partir do primeiro versículo, nós encontramos a notícia de que as mulheres, Maria Madalena e uma outra Maria, vai ao túmulo onde Jesus foi sepultado. Lá, ao chegar, uma visão apocalíptica, vamos dizer assim, né? Um anjo que desce, um tremor de terra se sente, a pedra rola e este anjo, sentado sobre a pedra rolada, fala às mulheres. Nesse mesmo instante, se fala de que 2 soldados estavam ali e ficaram paralisados, ficaram como mortos. Não tiveram nenhuma reação ao ver o que acontecia. Mas o anjo tenta tranquilizar as mulheres e diz: não tem mais, porque eu sei que vocês procuram Jesus, o crucificado. Uma expressão interessante, porque Jesus deveria ser Jesus o ressuscitado, mas é o crucificado, portanto não mais algo que poderia ser vergonhoso, mas um título. Aquele Jesus ressuscitado é o crucificado. O modo de identificá-lo vai ser também olhando para a sua cruz. De uma maneira que a gente já encontra ali um eco de algo que vai ser a experiência dos cristãos. Jesus é apresentado a partir da sua cruz, e da sua cruz chegamos à sua ressurreição. O crucificado é ressuscitado, ou o ressuscitado crucificado, como no evangelho que vamos ouvir, que estamos refletindo juntos. Aquela segunda parte da palavra do anjo fala então de que as mulheres devem ir à Galileia, porque lá Jesus haverá de encontrá-las. Então, a primeira parte do evangelho se conclui assim: as mulheres que dali em diante partem em direção a Jerusalém, ou melhor, a Galileia. E é justamente ali, no caminho, que elas vão encontrar Jesus. E Jesus, ao dizer isso, ao encontrá-las, diz: alegrai-vos. Curioso, porque o texto diz que elas foram à Galileia atendendo ao chamado do anjo, ao anúncio do anjo, cheios de alegria e de temor. E é justamente a alegria, aquilo que Jesus anuncia logo de imediato: alegrai-vos. E elas caem por terra, né, abraçam os pés de Jesus, e Jesus continua dizendo: não tenhas medo, não tem mais, né? Não tem mais, eu vou encontrar-me com os meus irmãos. Outra palavra forte, Jesus se refere aos discípulos como seus irmãos, esquecido do que aconteceu até ali, esquecido que os discípulos haviam abandonado a ele, não eram ali junto dele no momento da sua crucifixão. Jesus também esquece que Pedro, entre esses irmãos, o havia negado. Então, Jesus os chama de irmãos, imediatamente já os acolhe novamente e já está disposto a fazer comunhão com aqueles que o haviam abandonado no momento crucial da sua vida. Portanto, Jesus refere-se aos discípulos como irmãos. Eu vou aos meus irmãos, e ali as mulheres, portanto, partem. Nessa segunda parte do texto, encontramos o relato do que acontece com os soldados, que nesse momento, enquanto as mulheres vão anunciar que Jesus ressuscitou aos discípulos, os soldados vão em direção aos adversários de Jesus anunciar a mesma coisa, contar o que aconteceu, ou pelo menos contar o que o anjo disse. Eles não estiveram com Jesus ressuscitado. Os soldados viram apenas que o túmulo estava vazio, porque afinal a pedra tinha sido rolada. E eles também puderam fazer isso. Supomos que eles também puderam entrar e ver que tudo estava vazio. E é esse testemunho de um túmulo vazio que os soldados vão então dizer aos chefes dos sacerdotes, os sumos sacerdotes. E ali vemos que a reação dos sumos sacerdotes é justamente tentar encobrir o fato, não é? E ali se cria uma fake news, uma mentira que é paga para que os discípulos, para que os soldados anunciem que na verdade eles dormiam, enquanto os discípulos de Jesus teriam vindo roubar o corpo. E a gente fica assim na pergunta: mas será que Mateus, ao contar essa história, poderia realmente acreditar nela, que soldados dormem enquanto fazem vigília? Ou será que é um modo irônico para dizer que aquela mentira que foi espalhada era uma mentira tão sem graça, uma mentira tão sem sentido, que só poderia ser tratada com ironia? Portanto, Mateus, de alguma maneira, tenta dar uma resposta às possíveis alegações daqueles que, na época de Jesus, ou nos tempos posteriores, tentavam justificar o fato que o túmulo estava vazio. E é nisso que eu gostaria que a gente parasse um pouco para refletir. Porque pensemos que na transfiguração nós temos um relato, não é? Se relata como Jesus estava, ele se transfigurou diante dos discípulos, uma nuvem, e todos os fenômenos que ocorrem são descritos. Uma narrativa da transfiguração nós encontramos.
Mas não temos uma narrativa da ressurreição. Não se tem um momento em que se descreve em que naquele momento Jesus ressuscitou, quando aconteceu isso ou aquilo, quem sabe trovões, quem sabe uma manifestação como essa que vimos, que temos hoje no Evangelho de Mateus, em que um anjo ao descer, um terremoto, um tremor de terra e aquilo tudo que acontece. Mas não temos uma descrição do que aconteceu no momento da ressurreição de Jesus. Temos apenas o testemunho. Um túmulo está vazio e é preciso achar uma explicação. Ao longo dos séculos, as explicações foram sendo dadas. Jesus não tinha realmente morrido, ele tinha sido colocado no sepulcro ainda em vida. Portanto, ele pôde voltar à vida depois que tinha sido sepultado e depois desapareceu. Ou os discípulos teriam roubado, o corpo de Jesus, como é a versão que temos agora. Ou, quem sabe, as mulheres erraram de túmulo. O que importa é que os discípulos anunciaram a única versão que o testemunho posterior poderia assegurar. Ele ressuscitou realmente. E o que nos dá essa garantia? O túmulo vazio e aquilo que foi possível se realizar em seguida. Portanto, a nossa fé trabalha com sinais sensíveis, simples, mas que vai exigir de cada um de nós essa opção. A qual versão cada um de nós vai decidir acolher? Aquela do testemunho dos que viveram dela a sua vida, a da mentira que pode sempre nos convencer quando ela nos convém? Que o Senhor possa nos ajudar a escolher a verdade e deixar que o nosso coração seja impulsionado a buscá-la, como as mulheres que pela manhã cedo foram ao encontro de Jesus e o encontraram. Quem o busca pode achá-lo. Que Deus abençoe.